Olá pessoal, eu sou a Angélica Lino e você está na TV Bula, seu canal de cultura, literatura e entretenimento. Esse quadro aqui é o Na Estante, em que a gente vai trazer alguns lançamentos imperdíveis e também falar sobre aqueles livros que a gente adora revisitar. E o livro que eu escolhi hoje, ele me obrigou a fazer uma coisa que eu não gosto, uma coisa que eu condeno bastante e que eu acho arriscadíssima, que é indicar uma leitura antes mesmo de ter finalizado o livro. Então, antes de ter terminado esse livro, eu já tinha indicado para no mínimo 20 pessoas. E o grande responsável por isso é esse livro aqui, O Irmão de Alma, do escritor David Jopp, que por sorte acabou sendo uma das minhas melhores leituras de 2021, até agora. O David Jopp, ele é um autor franco-senegalês. Ele nasceu na França, mas foi criado no Senegal. E eu já estou destacando essa informação aqui logo no início, porque ela é importante, ela é determinante para a gente entender o ponto central do livro mais lá na frente. Ele acabou de ganhar o International Book Prize agora em junho, e quem trouxe esse livro aqui para o Brasil foi a editora Nós, que é uma editora nova, independente. Foi um acerto enorme, né, trazer esse livro aqui para o Brasil, porque esse autor não era muito conhecido até então. E eu confesso que eu tô um pouco obcecada com esse livro, porque ele resgatou em mim algumas sensações que estavam um pouco perdidas, como pensar nesse livro o dia inteiro, ir para o trabalho, voltar para o trabalho, pensando que eu vou encontrá-lo e ler, de reler o mesmo capítulo 2, 3 vezes, com aquele medo que a leitura se encerre rápido. Enfim, eu não queria me despedir. Mas esse momento aconteceu, né? A leitura acabou, e eu vou contar para vocês agora o que tem dentro desse livro, o que escondem essas 126 páginas infinitas. O livro Irmão de Alma, ele explora o processo de loucura de um soldado senegalês chamado Alpha, que está lutando no exército francês na época da Primeira Guerra Mundial. Então ele está lutando numa guerra que não é dele, numa pátria que também não é dele, por um território que ele nunca pisou, para um idioma que ele sequer fala. E o livro começa a partir de um evento muito doloroso, que é a morte do amigo de infância do Alpha numa batalha contra os alemães, né? Esse amigo de infância, esse irmão de alma do Alpha acaba sendo capturado e é ferido pelos inimigos alemães. E foi nesse primeiro capítulo, que tem aproximadamente 5 páginas, que eu me dei conta que eu estava diante de uma narrativa muito rara, muito distinta sobre a Primeira Guerra Mundial, né, que analisava de uma forma muito confidencial essa dimensão humana da barbárie sem sentido que é uma guerra. E o David Jopp, ele usou alguns elementos que funcionam para essa narrativa, esse relato ganhar cada vez mais força. O livro tem um enredo muito fragmentado e ele é narrado em primeira pessoa num tom que lembra muito um lamento envergonhado, algo totalmente confidencial. Então, enquanto o Alpha ele está colocando para fora essas experiências dele de guerra nesse relato, ao mesmo tempo ele está se confessando, mas ele está se confessando para um Deus que não está mais ali, que não está mais presente. Porque para ele, a presença da guerra naturalmente significa a ausência de Deus. Então, através desse raciocínio, ele elabora ali uma ideia muito poética sobre a guerra, né? Quando ele diz assim: então é isso a guerra, é quando Deus se atrasa na música dos homens, quando não consegue desemaranhar ao mesmo tempo as linhas de tantos destinos. Pela verdade de Deus, não se pode querer mal a Deus. Enquanto o Mademba, que é esse melhor amigo dele, esse irmão de alma, tá agonizando, tá morrendo, a gente começa a perceber um processo de desumanização do Alpha, do personagem principal. O Mademba foi ferido pelos alemães, ele teve o corpo rasgado ao meio, e ele implora, ele suplica para o Alpha dar um fim no sofrimento dele. Ele pede, por favor, me degola, por favor, não aguento mais sofrer. E o Alpha não atende o pedido do melhor amigo. E é uma cena longa, dolorosa, muito sofrimento ali, é uma cena muito animalesca, em vários
momentos o Alpha menciona e repete que o Mademba não estava morto, quando ele já tinha todo o lado de dentro do corpo dele do lado de fora. Então essa cena dura muito, essa súplica do Mademba implorando pela morte dura muito e é muito perturbador acompanhar essa tragédia toda. E o Alpha, ele está revisitando essas memórias e ele se arrepende de não ter atendido esse pedido do melhor amigo dele, né? Então ele fala: Ah, Madembe, somente quando você morreu eu comecei a pensar de fato. Foi somente com a sua morte, no crepúsculo, que entendi que eu não escutaria mais a voz do dever, a voz que ordena, a voz que impõe o caminho. Mas aí já era tarde demais. E é nesse momento que acontece uma espécie de renascimento do Alpha através da desobediência a qualquer tipo de dever que ele precisa cumprir com a guerra. Então é a partir desse episódio que começa a ocorrer um processo de desumanização, de loucura, de deslocamento, porque é interessante também a gente pensar esse estrangeirismo do Alpha, dele estar lutando uma guerra que não é dele, num país que não é o dele. Porque até para os próprios soldados franceses que estão na trincheira com ele, no mesmo exército, ele é visto como um animal, como selvagem. Então não só os inimigos, mas como os próprios soldados do exército francês têm medo do Alpha, porque depois que o Mandemba morreu, ele se transformou numa espécie de soldado impiedoso. Ele não só mata o inimigo, ele faz questão de mutilá-los e levar os membros para as trincheiras. É tudo muito assustador, porque chega um momento que o Alpha não faz mais distinção de nada. Tanto é que tem um trecho que ele diz: à noite, todo sangue é negro. E essa frase, inclusive, é o título da versão americana do livro. Até que chega um momento em que o comandante dele percebe que tem um certo exagero ali, dele sempre levar um membro do inimigo para a trincheira e chama ele para conversar. Então o autor consegue sintetizar toda a irracionalidade da guerra nesse diálogo, quando o comandante chega para o Alpha e fala: Olha, meu amigo, tudo bem você matar, mas você tem que se contentar com isso. Você não pode ficar mutilando as pessoas, porque a guerra civilizada proíbe esse tipo de coisa. Então, o Alpha, ele pensa muito sobre todo esse processo dele, a morte do Mandemba, como isso contribuiu para a despersonalização dele, e ele chega numa conclusão que ele se tornou um selvagem através da reflexão. E eu já adianto que nada do que eu falei sobre esse livro traduz a experiência que é realmente embarcar nessa leitura, porque é um livro difícil de esquecer. Várias cenas, várias imagens ainda ficam orbitando na minha cabeça, vez ou outra batem na porta. Então é um livro muito bom. E o desfecho, eu não vou falar, porque eu sei que vocês não gostam, mas o desfecho desse livro, ele tem um recurso muito inteligente, que foi muito útil, que o David Jock usou, que foi inverter a voz dos personagens. A gente passa o livro inteiro lendo uma narrativa em primeira pessoa e ali no final, na última página, a gente tem uma terceira pessoa falando. Então, o que acontece ali, né? Esse narrador que a gente acompanhou, esse alfa, ele desaparece, ele se dissipa na loucura da guerra. E esse livro, ele nasceu de uma insatisfação quando o autor, quando David Diop, pesquisando sobre a troca de cartas entre soldados senegaleses e franceses, ele viu que não tinha quase nenhum registro, não tinha quase nenhum histórico. Então ele, que além de autor, é também professor acadêmico, que estuda ali as representações africanas na Europa, ele escreveu esse livro como forma de compensar essa ausência. E ele faz isso de uma forma muito elegante, sem muito ativismo, porque a gente consegue visualizar ali que ele usa algumas expressões que ressaltam todo esse contexto de exploração, mas ele não se aprofunda muito, porque como eu falei no comecinho do vídeo, ele teve essa criação pontilhada, né, França e Senegal, e para ele isso nunca foi algo conflituoso, então ele não quis evidenciar isso no livro. Então, a minha impressão sobre esse livro é que ele é um grande lamento. São 126 páginas de um homem
pedindo desculpa. De um homem que já perdeu qualquer traço de humanidade, e o que mais choca é a consciência dele diante dessa perda, né? Porque ali ele já está operando como uma espécie de vítima e algoz de uma mesma guerra. Então é isso, pessoal. Quem gostou, por favor, leia esse livro, manda esse vídeo para os amigos e se inscreve aqui no canal, que semana que vem tem mais, tá? Até já!